Olá, pessoal da segunda série, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem, estudando bastante. Eu sou a professora Renata, da disciplina de Matemática, e nesta aula nós vamos fazer uma retomada de conteúdos relativos à redução de ângulos ao primeiro quadrante. Você já parou para pensar em que casos que a gente tem que fazer uma redução de ângulos ao primeiro quadrante? Por que fazer isso? No decorrer desta aula nós vamos comentar a respeito. Então vamos começar olhando para a circunferência trigonométrica com atenção. Lembrando que o primeiro quadrante, ele tem um intervalo ali dos ângulos que estão no primeiro quadrante que vão de 0 a 90 graus. Então eles estão no primeiro quadrante. A circunferência trigonométrica tem os ângulos positivos direcionados no sentido anti-horário, por isso que aquela flechinha está com positivo para cima. Tá? Então, os ângulos que estão de 0 a 90 graus estão no primeiro quadrante. Os ângulos que são de 90 a 180 graus estão no segundo quadrante. No terceiro quadrante, temos os ângulos que vão de 180 a 270 graus. E, por fim, lá no quarto quadrante, nós temos os ângulos que vão de 270 a 360 graus. Lembrando que esses ângulos de 90, 180, 270, 0 e 360 graus, eles não pertencem a nenhum dos quadrantes, eles estão localizados sobre os eixos ordenados x e y, ok? Então, nós vamos fazer essa redução de ângulos ao primeiro quadrante porque nós temos os valores de relações trigonométricas, seno, cosseno, tangente e as suas inversas, somente para os ângulos que vão de 0 a 90 graus. Isso você pode encontrar em uma tabela bem grande que está lá com os ângulos de 1 até 89 graus, os valores de seno, cosseno e tangente. Então, quando o ângulo é maior, a gente não vai conseguir encontrar esses valores na tabela, nós fazemos a redução dele para o primeiro quadrante. Então, aqui nós temos os ângulos que são ângulos notáveis, que eu comentei com vocês, né? Os ângulos de 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 e 360 graus, com os seus valores de seno e cosseno. Então, aqui são ângulos que pertencem, quando os ângulos pertencerem ao segundo, terceiro ou quarto quadrante, nós vamos ter que fazer essa redução ao primeiro quadrante. Professora, mas ali está tendo de 270, de 180, eu tenho valores. Sim, porque comentei com vocês que eles estão sobre os eixos ordenados e não localizados no segundo, terceiro ou quarto quadrantes, ok? Então, aqui nós temos fórmulas para a redução de ângulos que estão nesses outros quadrantes para o primeiro quadrante. Se eu tiver um ângulo que está no segundo quadrante, eu vou fazer a operação de 180 graus menos o ângulo, que está sendo dado em graus. Se o ângulo estiver no terceiro quadrante, eu vou fazer o que? A diferença do ângulo menos 180 graus, que está lá no terceiro quadrante. Se o ângulo estiver localizado no quarto quadrante, eu vou fazer o cálculo de 360 menos o ângulo em graus. Então, aqui eu tenho primeiro as fórmulas de redução de ângulos em graus. Para ficar simplificado, mais tranquilo para vocês, anotem lá, faz um tracinho sobre o eixo X e anota, redução aos ângulos para o primeiro quadrante, nós vamos calcular sempre a diferença do ângulo com o ângulo que está no eixo X. Então, aqui no segundo e no terceiro quadrante, no eixo X eu tenho o ângulo de 180 graus. Aqui no quarto quadrante, no eixo X, eu tenho o ângulo de 360 graus. E aí você calcula a diferença. Ah, mas como que eu vou calcular a diferença entre 180 e 150? Quem que diminui primeiro? Não importa, você calcula a diferença. Se eu pergunto para você, qual que é a diferença da tua idade com a idade do teu amigo lá? É tantos anos, você não importa, não tem sinal aí, tá? Então, a diferença você vai calcular com o ângulo que está sobre o eixo X, vai ficar bem mais tranquilo para vocês. Da mesma forma, nós temos também as fórmulas de redução para o primeiro quadrante para ângulos que estão escritos em radianos. O que nós fizemos aqui? Substituímos o ângulo de 180 por π e o ângulo de 360 por 2π. Então, se o ângulo estiver no segundo quadrante, vocês vão fazer lá a operação de π menos o ângulo. Se o ângulo estiver no terceiro quadrante, vocês vão fazer a diferença, o ângulo menos o π. E se o ângulo estiver no quarto quadrante, vocês vão calcular
2π menos o ângulo. Todos eles aí, neste caso, dados em radianos. Eu particularmente gosto de trabalhar com os ângulos em graus, mas pode ter questões do Enem, de vestibular ou de testes que vocês venham a fazer que aparecem ângulos em radianos e a gente precisa saber operar com essas fórmulas, ok? Então aqui, uma primeira atividade para vocês, reduzir ao primeiro quadrante os ângulos que estão propostos aqui. Claro, né, gente, que eu trouxe ângulos tanto em graus como em radianos para deixar essa atividade mais emocionante. Então, bora lá calcular no seu caderno, façam com cuidado, a gente já volta para verificar a resolução. Vamos lá então, pessoal aí de casa, vamos verificar aqui a resolução
desses ângulos para resolução, para redução deles ao primeiro quadrante. Então, notem que o 310 graus é um ângulo que não está no primeiro quadrante, ele é maior do que 90. Então, o primeiro passo é localizar em qual quadrante esse ângulo está. Ele está no quarto quadrante, porque ele é um ângulo que está entre 270 e 360 graus. Então, anotem lá, primeiro passo, localizar o quadrante desse ângulo. Tá aqui, ó, ele pertence ao quarto quadrante, aí você vai lá nas suas anotações e olha qual é a expressão que vai me dar os ângulos aí, como é que eu vou reduzir um ângulo do quarto para o primeiro quadrante. 360 menos o ângulo. Foi o que eu fiz aqui, 360 menos o ângulo de 310, quer dizer que a redução do ângulo de 310 ao primeiro quadrante é o ângulo de 50 graus. O que isso quer dizer? Que os valores em módulo das relações trigonométricas do ângulo de 310 graus equivalem às relações trigonométricas do ângulo de 50 graus. Anotem em módulo, mais para frente nós vamos olhar aí questões de sinais, mas por enquanto somente o valor, tá? Então, a letra B, eu tenho o ângulo de 4π sobre 3. Esse ângulo está no terceiro quadrante, ele está entre o ângulo π e 3π sobre 2. Então, 4π sobre 3, que é o ângulo de 240 graus, tá, gente? Ali eu coloquei em graus que fica mais, acho que visualmente mais tranquilo para a gente entender, né, porque que ele está no terceiro quadrante. Então, ele está entre 180 e 270. Vou usar a fórmula em radianos, que é só para a gente poder treinar, poder aplicar. Então, 4π sobre 3 menos π é π sobre 3. Π sobre 3 já é um ângulo que está, ele é notável, é o ângulo de 60 graus. Mesma coisa lá para o exercício C, o ângulo de 150 graus está no segundo quadrante. Então, nós vamos fazer a diferença desse ângulo com um ângulo de 180 graus. 180 menos 150, 30 graus. Então, o seu ângulo correspondente no primeiro quadrante é o ângulo de 30 graus. É bom vocês anotarem essa informação, tá? Nesse exercício aqui, nesse Praticando 1, essa proposta para vocês, é que vocês apliquem as fórmulas de redução de ângulos ao primeiro quadrante para ângulos no segundo, terceiro e quarto, escritos em graus e também em radianos, tá? Para que seja feita essa prática e que vocês possam ter em mente aí que esses ângulos são ângulos correspondentes, tá? Que eles terão as mesmas medidas das relações trigonométricas em módulo, ok? Então, aqui eu deixei um resumão para vocês, esse quadro aqui é ótimo para ter no caderno, né? Como que a gente faz a redução ao primeiro quadrante aqui em graus, então se o ângulo está no primeiro quadrante, continua sendo alfa, no segundo quadrante, 180 menos alfa, no terceiro quadrante, o alfa menos 180 e no quarto quadrante, 360 menos alfa. Aqui fica um resumo para que vocês não tenham que copiar aquela circunferência e colocar cada uma dessas fórmulas no quadrante numa figura. Você pode colocar também numa tabela, ok? Então, para vocês, calcule a menor determinação dos ângulos aqui, já evoluindo um pouquinho mais o conteúdo, tá? Então, são ângulos aí que com certeza já fica claro aqui que eles têm mais de 360 graus. Então, antes de fazer a redução ao primeiro quadrante, se for necessário, não quer dizer que seja, tá? Aqui o exercício pede para que você calcule a menor determinação desse ângulo, um em radianos, o outro em graus. Como que você vai ver isso? Veja quantas voltas cada um deles dá na circunferência trigonométrica. Eu não vou falar mais nada, senão vou acabar resolvendo para vocês.
Vamos lá então, pessoal? Aqui na letra A, 17π sobre 6, como eu falei para vocês, né? Transforma em graus, substituindo o π por 180 e eu vou chegar de que esse ângulo é de 1020 graus. Ele é maior do que 360 graus. Então, como ele é maior que 360 graus, vamos calcular a sua primeira determinação. Como? Eu divido esse ângulo por 360 e a sua primeira determinação será o resto. Nesse caso, o ângulo de 300 graus. Então, ele dá 2 voltas na circunferência e para lá no 300. Aí, vamos à redução ao primeiro quadrante. Esse ângulo está no quarto quadrante, 360 menos esse ângulo. Então, o ângulo será equivalente ao ângulo de 60 graus, tá? Então, a única coisa que a gente viu de diferente aqui com esse exercício é verificar quantas voltas ele dá na circunferência. Mesma coisa para o ângulo da letra B. Ele é maior do que 360 graus? Não tem problema, divide por 360 graus, ele vai dar 3 voltas e vai sobrar 145, é o resto dessa divisão. 145 está no segundo quadrante, 180 menos o ângulo. Então, fazendo essa diferença, nós vamos ter que esse ângulo é correspondente ao ângulo de 35 graus. Bem tranquilo, né, gente? Fica a dica para vocês refazerem os exercícios, tá? Por fim, só para a gente praticar mais um pouquinho, eu quero que vocês me digam aí a qual quadrante pertence o ângulo de 1080 graus. Será que ele está em algum quadrante?
Vamos lá então, pessoal? Claro, né? Fica a dica, ele é um ângulo maior do que 360 graus. Então, anotem bem em vermelho, que nem está nesse slide. É maior do que 360 graus, nós fazemos a primeira determinação ou menor determinação, dividindo esse ângulo por 360. Quando a gente divide por 360, o seu resto é zero. Não temos o resto. Isso quer dizer que o ângulo de 1080 graus, ele é correspondente ao ângulo de 0 graus. E onde está esse ângulo de 0 graus? Esse ângulo de 0 graus não está em nenhum quadrante. Ele está sobre o eixo X no sentido positivo. Então, sim, nós temos as relações trigonométricas desse ângulo, mas ele não pertence a nenhum outro quadrante. Vocês vão dizer que é pegadinha, mas não é, porque eu falei isso para vocês nesta aula, ok? Então, aqui, nesta aula, nós acabamos de ver, né, uma retomada de conteúdos com a redução de ângulos ao primeiro quadrante. Também calculamos a menor determinação ou primeira determinação positiva de um ângulo. Eu espero que vocês continuem estudando. A gente se vê na próxima aula.